Olá, minhas amigas e meus amigos da luta contra o fascismo, contra a imbecilidade e as estupidezas, alegrias, a luta contra a tortura. História recente para que os jovens aprendam e os velhos não se esqueçam. No dia 8 de maio de 1970, o general ditador Emílio Garrastazu Médici, diga-se de passagem, durante o seu período presidencial, foi quando o Brasil mais conheceu torturas, repressões e mortes na ditadura militar. Esse general emitiu uma nota dizendo que eram difamações as denúncias de tortura no Brasil. Cinismo mais do que ironia. Haviam acusações internacionais de tortura no Brasil. Os jornais não podiam noticiar a tortura. Então cada brasileiro que viajava para o exterior levava consigo documentos para a Anistia Internacional denunciar as torturas, os desmandos, os maus tratos nas prisões militares do Brasil, nas prisões civis também, nos DOPs, nos DEOPs, no DOI-CODE, na Operação Bandeirantes. Era clara a tortura e morte de militantes, de democratas, de pessoas presas arbitrariamente numa ditadura cruel e trevosa. Isso era denunciado no exterior, pegava mal para a imagem do Brasil e denunciado o mais possível no interior do Brasil, através de panfletos, de discursos relâmpagos, de comícios relâmpagos. Nós fazíamos comícios relâmpagos naquela época. Digo nós porque eu era jovem, nós jovens entrávamos num ônibus rapidamente e discursávamos para os passageiros avisando, olha, foi preso, foi morto o estudante fulano de tal, nas masmorras da ditadura, o que nós podíamos fazer para divulgar a tortura e a morte. E aí este ditador, Médici, solta uma nota no dia 8 de maio, na data de hoje, só que em 1978, no dia 8 de maio, só que em 1970, dizendo que não, que era uma campanha difamatória contra o governo. Mais tarde, a Comissão da Verdade, a Comissão de Anistia, apurou todas as mortes, todas as torturas, e ainda há mais por apurar, as mortes e as torturas realizadas pela ditadura militar no Brasil. Só um imbecil pode negar isto e, pelo contrário, elogiar torturadores, elogiar pessoas que assassinaram, combateram a democracia, combateram a liberdade, tentaram acabar com a democracia e tentaram acabar com a nossa liberdade, como o Coronel Brilhante Ustra ou, recentemente, o Major Curió, homenageado por Jair Bolsonaro. Eu cito este fato da história recente para que os jovens aprendam e para que os velhos não esqueçam. Um abraço.